Meu nome é Carlos Eduardo e eu sou aluno do terceiro C. O processo de crescimento ele acontece lá quando se forma a primeira célula na barriga da mãe, que é a união do gameta masculino com o gameta feminino. E esse processo de crescimento ele tem a maior atividade biológica durante as 2 primeiras décadas de vida, junto com o período de maturação, eles caminham juntos. O crescimento ele está relacionado com o aumento de tamanho das partes do corpo, partes específicas. Ele acontece ou na multiplicação ou no aumento da célula. Ele pode acontecer de 3 formas: hiperplasia, hipertrofia e acreção. A hiperplasia é o aumento da quantidade de células. A hipertrofia é o aumento do tamanho das células. E a acreção é o aumento das substâncias intracelulares, que pode ser água, carboidrato, gordura, depende do tecido que a gente está estudando. Voltando no processo de maturação, o nosso estado biológico ele precisa de um tempo. Ele precisa que certas coisas aconteçam em determinado período. Com o tempo, com o passar dos anos, todos os nossos sistemas eles buscam eles buscam chegar a um ideal de funcionamento. Tudo isso é determinado geneticamente e não tem tendência de sofrer interferências de fora, interferências externas. E a gente não pode falar de maturação sem falar de experiência, porque a experiência da pessoa interfere muito em quando vai ser essa maturação. Por quê? Porque a experiência define alguns padrões de comportamento, define certas tendências comportamentais. A gente chegando no desenvolvimento, ele também pode ser usado como conceito junto com maturação e crescimento, só que ele tem um significado muito mais amplo. Ele se refere ao nível de funcionamento do indivíduo ao longo do tempo. Ele é um processo de mudanças que dura a vida toda. Ele pode ser de 2 formas: biológico e comportamental. O biológico ele acontece ao mesmo tempo para todos. É quando os tecidos, os órgãos e os sistemas eles são formados. Já o comportamental varia de pessoa para pessoa e ele tem uma competência numa variedade de domínios interrelacionados. Cada um foi criado de um jeito, cada um reage a certas coisas de um jeito. Então cada um tem seu tempo. E o desenvolvimento da parte motora, que são os movimentos, ele está muito relacionado, ele precisa muito da interação da parte biológica e da parte comportamental. E que a gente vê, às vezes, principalmente nas crianças, a diferença, que eles têm a mesma idade e têm comportamentos diferentes, têm até certos movimentos, às vezes o mesmo movimento cada um executa de uma outra forma, às vezes é meio descoordenado ainda, tem muito a ver. E a hereditariedade, ela é a capacidade da pessoa, do indivíduo dele transmitir as características para a geração seguinte. E o pai e a mãe, eles transmitem a receita, não a característica em si. Essa receita está contida nos genes. Quando a gente fala do gen sim, a gente está falando de genótipo. E quando a gente fala da característica manifestada, a gente está falando de fenótipo. Um exemplo disso é a cor da pele. Às vezes a pessoa tem o gene de cor de pele mais clara, mas ela tem o tom de pele mais escura, porque isso depende muito do tempo que ela fica exposta ao sol. Quando a gente está falando, o genótipo é a receita. Quando a gente fala da receita, é o genótipo. E o fenótipo, ele é a junção da receita com a interferência externa.